Olá, irmãos, tudo bem? Nessa devocional eu queria pensar com os irmãos na forma como Deus é, exerce seu juízo e também a sua redenção na história do povo de Deus, mais especificamente na história das cidades de Samaria e de Jerusalém. Na cidade de Samaria, nós vemos diversos relatos, né, na Bíblia que nos contam como Deus exerceu juízo sobre esse povo, por, por, porque diversas vezes esse povo se esqueceu de Deus e quebrou a lei de Deus. No texto de Deuteronômio 11, de 29 a 30, nós vemos Deus mandando Moisés reunir o povo de Deus para fazer a leitura das maldições e das bênçãos da aliança. Então, o povo ficou sabendo o que aconteceria se ele quebrasse a aliança de Deus, quais seriam as maldições, e o que aconteceria se ele cumprisse, quais seriam as bênçãos sobre isso. Essa leitura das maldições e das bênçãos da aliança foi feita nos pés do Monte Ebal, na Samaria. Em Josué 8:30-35, Josué leva esse povo para esse local para renovar a aliança com Deus. Então, Deus já havia ensinado o que aconteceria se eles cumprissem, se eles não cumprissem. Deus renova a sua aliança com Deus. E todo esse juízo é baseado, esse juízo de Deus sobre o povo samaritano, é baseado nas quebras da aliança, nas maldições da quebra da aliança. E a Samaria, ela se tornou futuramente, depois desse período, a capital do Reino do Norte, com a divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul. Samaria se tornou a capital do Reino do Norte e Jerusalém a capital do Reino do Sul. E era como se fossem cidades rivais, capitais rivais uma com a outra. E o Reino do Norte foi dissipado pelo Império Assírio, que assolou aquele reino, aquele império. E com a vinda do Império Assírio, aquele povo acabou se tornando um povo misto, porque o Império Assírio tinha por política trazer outros povos, outras nações, e colocar nas cidades sitiadas para que aquele povo perdesse sua característica, né? E aconteceu isso com o samaritano. O samaritano, ele não era um judeu puro, e o judeu de Jerusalém desdenhava do samaritano, eles não gostavam dos samaritanos por isso, porque eles não viam como um povo, como um judeu puro, eles viam como um povo misto. No texto de 2 Reis 6, de 25 a 29, nós vemos como a Samaria foi assolada pela fome e pela pobreza. Nesse texto nós vemos o relato de duas mães que comeram seus filhos. Elas praticaram canibalismo, comeram seus filhos por fome. Então era uma situação que assolou toda aquela terra. E nós vemos nesses relatos como Deus como Deus trabalhou na história desse povo, exercendo juízo, pesando a sua mão sobre esse povo. No povo, sobre a história da cidade de Jerusalém, povo de Jerusalém, do judeu de Jerusalém, no texto de Gênesis 14:18, nós vemos o relato de Melquisedeque, um rei de Jerusalém, e ele combinava os ofícios de sacerdote e de rei. Explicando bem rapidamente, existe o sacerdote e existe o rei. E não era comum que um sacerdote fosse rei. Jesus combinou os três ofícios: sacerdote, rei e profeta. Profeta, porque ele falava das coisas de Deus ao povo. Ele falava sobre Deus, a vontade de Deus ao povo. Sacerdote, porque ele intercedia a Deus pelo povo. Então, ele intercedia para Deus, ele clamava sobre a Deus sobre esse povo. E rei, porque ele
era um rei sobre, ele é o rei sobre todas as coisas, ele tinha todo o poder, tudo estava sobre as suas ordens. Então ele é o rei eterno. E Jesus foi o único que combinou esses três ofícios. Mas Melquisedeque, nesse relato de Gênesis, Melquisedeque era rei e ele era sacerdote. Ele era uma figura de Jesus. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque e ele foi abençoado. E o texto de Hebreus 7,7 nos fala que o menor é abençoado pelo maior. Então, da mesma forma como nós, como criatura, fomos abençoados por Deus como Criador, através da redenção em Jesus, como Deus, né? Jesus sendo Deus, Deus homem que nos salvou. Abraão também foi abençoado por Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus, ele não era de uma ordem temporal, como a dos levitas, né? Todos os sacerdotes eram levitas, eles eram do povo de Levi, da tribo de Levi. E Jesus não era um rei vindo dessa tribo. Jesus é um rei de uma ordem eterna, prefigurada por Melquisedeque. Então nós vemos isso no texto de Hebreus 7, 14 e 16. Além disso, Abraão ofereceu um sacrifício em Jerusalém, no Monte Moriá, o sacrifício do seu filho Isaque, onde ele iria sacrificar seu filho Isaque, mas no último momento Deus envia um cordeiro para substituir Isaque. Um cordeiro que seria sacrificado e que derramaria o seu sangue naquele sacrifício. E nós vemos isso muito claro como uma figura de Jesus, como o sacrifício perfeito, como o sacrifício que nos redimiu de uma vez por todas. No texto de 1 Crônicas 21, de 25 a 26, nesse lugar nós vemos um sacrifício realizado por Davi, que foi feito para apaziguar a ira consumidora de Deus contra o seu povo. Deus estava irado contra o seu povo, contra Davi, e Davi oferece ali um sacrifício expiatório e Deus aceita esse sacrifício. Segundo Crônicas 3, 1, Salomão constrói o seu templo, seu glorioso templo, que seria o local de ofertas, de sacrifícios a Deus durante séculos. E por fim, nós vemos Jesus como o sacrifício perfeito, como o cordeiro perfeito, que de uma vez por todas expiou os pecados daquele que aceitou a Deus, que aceitou Jesus. Então, Jesus foi o sacrifício perfeito que derramou seu sangue, e o único sangue que pode nos purificar é o sangue de Jesus. Então, o que isso nos deixa de aplicação para a nossa vida, para hoje, para o momento que nós vivemos, para a nossa vida atual? A primeira é que Deus corrige o seu povo através do seu juízo. Deus exerce o seu juízo sobre o seu povo de forma a corrigi-lo, né? Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Jonas, no relato de Jonas, que fugiu de Deus, fugiu da presença de Deus, não quis obedecer a Deus, mas Deus, em sua soberania, através da sua providência, fez com que acontecessem diversos fatos, diversas coisas que levassem a Jonas a entender quem ele é como criatura, entender Deus quem ele é como criador, e que não existe nada melhor do que agradar a Deus, do que viver para Deus, do que obedecer a Deus. Temos também o relato do livro de Juízes, onde o povo desobedece a Deus e Deus exerce seu juízo, e o povo aprende com aquilo, entende e muda suas atitudes, apesar de que
é um ciclo, como eu disse, então eles voltam a desobedecer a Deus, mas Deus exerce esse juízo, pesa a mão, para que o povo compreenda, para que o povo entenda e se volte para Deus. Outra aplicação é que Deus ele age na história do seu povo, ele age na nossa história para nos redimir, de forma a nos redimir. Então, o exemplo do filho pródigo, onde aquele filho deixa seu pai, vive uma vida curta onde ele aproveita da sua riqueza, do seu dinheiro, né, da sua parte da herança, e depois ele começa a ter diversos problemas e sofrimentos para que ele possa se lembrar do seu pai. Então, Deus ele trabalha na nossa história muitas vezes de forma a nos redimir, nos lembrar quem Ele é, quem Deus é e que Ele é o único que pode nos salvar. Outro exemplo é o ladrão na cruz, que viveu uma vida torta, uma vida de pecado, de quebra da lei de Deus, e nos últimos momentos da sua vida, ele, de uma forma inusitada, ele foi crucificado junto com Jesus. E ele entende o que é o Evangelho, ele entende quem ele é como pecador, quem Jesus é como o Deus perfeito e que Jesus veio para nos salvar. Então, Deus ele trabalha na história do mundo, na história da nossa vida, e essa forma como Deus trabalha pode ser muitas vezes para que o ímpio venha a ser redimido por Deus, né? E muitas vezes Deus pesa a mão sobre as nossas vidas, ele exerce juízo sobre as nossas vidas para que nós compreendamos que Ele é Deus e que nós nos voltemos a Ele. Nesse momento de Covid, né, que é um momento atípico, muito diferente para as nossas vidas, algo novo, algo que a gente não imaginaria que poderia acontecer, mas nós temos que nos lembrar que Deus ele está acima de tudo, Ele está acima da história, é Ele quem rege a história do mundo, é Ele quem pode fazer com que um vírus que tem assolado o mundo nos ensine como nós somos frágeis, pequenos, nós somos criatura, mas que existe um Deus redentor que está acima da história e que Ele usa a história para nos fazer conhecê-lo e para nos voltar a Ele. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que nós nunca nos esquecemos que nós somos criaturas de um Deus perfeito e que tenha o mundo, tenha a história nas suas mãos. Amém?